Neste vídeo, vamos aprender como trabalhar com funções no GeoGebra. Para isso, abra o GeoGebra no seu computador. Provavelmente será exibida a janela de álgebra e a janela de visualização. Para exibir os eixos coordenados, clique com o botão direito do mouse na janela de visualização e clique na linha Eixos. Os eixos são exibidos. Para entrar com uma função, utilizamos essa linha de comando chamada entrada. Clique nessa linha e digite, da maneira mais natural possível, a expressão da função que você quer criar no GeoGebra. Conforme vamos digitando essa expressão algébrica, o GeoGebra vai interpretando e já vai pré-exibindo o gráfico dessa função, dessa expressão. Veja, por exemplo, vamos digitar y igual a x. Y igual a x. O GeoGebra já pré-apresentou o gráfico da reta y igual a x. Vamos continuar a digitação. Y igual a x mais 2. O GeoGebra interpretou essa digitação e pré-apresentou aqui o gráfico da reta y igual a x mais 2. Finalizamos a digitação digitando Enter. Ao fazer isso, a expressão digitada, a expressão da reta y igual a x mais 2, foi criada na janela de álgebra e o gráfico dessa reta foi apresentado na janela de visualização. Observe que esse objeto ele é criado e ele fica selecionado. Para você deixar de selecionar esse objeto, clique na área branca da janela de visualização. Vamos entrar com uma outra expressão. Y igual a x ao quadrado. Y igual a x ao quadrado. Terminamos a digitação digitando Enter. A expressão aparece criada na janela de álgebra e o gráfico aparece na janela de visualização. O objeto está selecionado. Para você deixar de selecionar, clique na parte branca da janela de visualização. E assim podemos entrar quantas funções a gente quiser. Por exemplo, vamos entrar com a função seno. Y igual a seno de x. Y igual a seno de x. Terminamos a digitação digitando y igual a seno de x, digitando Enter. O gráfico, a expressão foi criada na janela de álgebra e o gráfico apresentado na janela de visualização. Para você, você pode clicar e arrastar a janela de visualização para mudar qual é a parte do plano de cartesiano que está sendo exibida. Esse é um movimento rígido aqui, onde só está sendo alterada a porção do plano cartesiano que está sendo apresentada na janela de visualização. Podemos também alterar elementos de decoração, configurações desses objetos, desses gráficos. Para isso, clique sobre um gráfico. Nesse pequeno triângulo aqui na janela de visualização, clique para exibir algumas opções de configuração do gráfico selecionado. Por exemplo, podemos clicar aqui em linha, espessura da linha, para apresentar o gráfico com uma linha mais grossa. Neste quadradinho podemos mudar a cor. Vamos mudar para azul. E assim podemos editar qualquer gráfico, por exemplo, o gráfico do seno. Clicamos para selecionar e mudamos aqui algumas opções de configuração. Ok? Bom, também podemos, no GeoGebra, mudar a escala entre os eixos coordenados. Na sua configuração original, os eixos aparecem com a mesma proporção. Para mudar isso, clique com o botão direito do mouse na janela de visualização, coloque o mouse sobre essa linha, eixo X, eixo Y, e será exibida várias opções pré-definidas de proporções entre os eixos. Por exemplo, vamos selecionar esta daqui, 1:2. Fazendo isso, observe que o gráfico ficou mais alongado na direção do eixo X. Esse segmento unitário do eixo X ele está sendo apresentado com o dobro do tamanho do segmento unitário do eixo Y. Podemos mudar novamente. Clicamos com o botão direito do mouse, colocamos o mouse sobre eixo X, eixo Y. Podemos escolher agora 2:1. Neste caso, o gráfico ficou mais alongado em relação ao eixo Y.
Existe uma outra maneira da gente mudar, alterar essa proporção entre os eixos coordenados. Para isto, habilite este ícone, mover janela de visualização. Com este ícone selecionado, coloque o mouse sobre uma dessas marquinhas, por exemplo, do eixo X. Observe que o mouse mudou de formato. Quando ele está com a mão aberta, ele não faz nada. Se você clicar, segurar apertado, a mãozinha fecha e você consegue movimentar, né, o plano cartesiano. E se você coloca o mouse sobre uma dessas marquinhas, ele muda de formato. Ele muda de uma mãozinha para duas setinhas. Quando o mouse está desse jeito, clique, segure apertado e movimente para a direita ou para a esquerda. Observe que nós estamos alterando o eixo X e mantendo o eixo Y invariante. Do mesmo modo, podemos colocar o mouse aqui sobre o marquinho do eixo Y, até ele mudar de formato, da mãozinha para duas setinhas, clicamos e arrastamos para cima ou para baixo. Neste caso, estamos alterando o eixo Y e deixando o eixo X parado. Podemos voltar para a proporção 1 para 1, clicando com o botão direito do mouse na janela de visualização, opção eixo X, eixo Y, e selecionamos a opção 1 para 1. Né? Vou aqui diminuir um pouco o zoom. Ótimo, o gráfico voltou para a proporção original. Finalmente, você pode visualizar todas as funções pré-definidas no GeoGebra, escolhendo essa opção ajuda, que é esse pequeno botão de interrogação no canto direito inferior da tela. Clicando aqui, o GeoGebra abre essa janela de ajuda, clique na linha Funções Matemáticas. Ao clicar aqui, o GeoGebra exibe aqui embaixo todas as funções pré-definidas, né? SQRT, raiz quadrada, por exemplo, exp, que é exponencial, logaritmo, seno, cosseno, tangente, arcosseno, arcosseno, e aqui então você consegue ver todas as funções pré-definidas no GeoGebra e a sintaxe, como que ela tem que ser digitada aqui na linha de entrada. Para ocultar este menu ajuda, clique novamente sobre este ponto de interrogação e o menu iria ocultado. No próximo vídeo vamos ver outras opções, outras possibilidades para o trabalho com funções no GeoGebra. Obrigado.